Trombose venosa, trombose arterial, quais as diferenças entre uma e outra? Quem complica mais? Quem mata mais? Todas essas dúvidas são presentes no nosso consultório. Muitos pacientes não sabem referir qual a diferença entre trombose arterial e trombose venosa. Isso é muito natural. E você sabe diferenciar uma da outra? Se não, acompanhe nosso vídeo até o final. Antes de tudo, já começa aí compartilhando esse vídeo para pessoas que você sabe que precisa ter essa informação. Siga nosso canal, se inscreva no canal, tanto aqui no YouTube, @Previna-me, quanto no Instagram, Previna-me. Nós precisamos que essas informações cheguem ao número máximo de pessoas possíveis, principalmente os pacientes diabéticos, porque essas alterações, tanto trombose arterial quanto trombose venosa, são muito mais graves no paciente que tem pé diabético. E aí, vamos caminhar juntos? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Previna-me. Eu sou o Dr. César Leite, eu sou cirurgião vascular, já formado há mais de 25 anos e hoje dedicado a esse canal para falar sobre pé diabético e circulação. É importante levar informações corretas, informações científicas, para que o paciente, bem informado, faça sua prevenção e complique muito menos. Se há menos complicações, se há menos problemas com os pacientes em relação ao seu pé diabético e sua circulação, há menos internações. Consequentemente, menos custo, né, para a saúde pública do Brasil e do mundo. E também a saúde privada, né? Menos custo para o paciente. Então, já peço novamente que vocês se inscrevam no canal, acompanhem, nos sigam, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, principalmente pacientes diabéticos, porque tanto a trombose arterial quanto a trombose venosa, um paciente diabético, um pé diabético, é muito mais grave. Então, essa aula que eu vou dar aqui para vocês é uma aula mais simples, é uma aula voltada para familiares, voltada para pacientes que têm problemas circulatórios. Então, não vai ter termos técnicos, nós não vamos nos preocupar com isso, nós não vamos nos preocupar, inclusive, com tratamentos, porque isso deve ser feito pelo colega cirurgião vascular. Então, uma vez com complicação, uma vez com necessidade de medicação e tratamento específico, deve ser procurado o cirurgião vascular, o angiologista, que é o médico especialista com competência para resolver os problemas da circulação e do pé diabético. Não esquecendo que o endocrinologista também tem um papel importantíssimo no controle do diabetes. Falado isso, vamos caminhar juntos aqui na nossa aula que vou apresentar aqui para vocês. Eu queria começar mostrando para vocês uma diferença anatômica, né, ou de constituição entre a artéria e a veia. Aqui, por convenção, nós colocamos a cor azul na veia e, por convenção, isso foi colocado em relação a apresentações científicas, né, para fazer uma diferenciação em termos de padrão, a artéria da cor vermelha. Nessa apresentação aqui, vocês veem logo uma grande diferença que muitos pacientes se atrapalham. Aqui é a artéria que está levando o sangue para as partes mais distantes do coração, o que nós vamos chamar aqui de distal. E aqui a veia, essa parte azulada, está levando o sangue de volta para o coração, cada vez mais próximo do coração, e vamos chamar de proximal para ficar mais fácil para vocês. Na parte mais distante ou distal do paciente, há uma conexão entre o sistema arterial e o sistema venoso. Isso se faz dentro dos órgãos. E aqui, especificamente, vamos falar do pé. Então, o sangue chega até o pé nas partes mais distantes, nutrem as células do pé e, após a produção de lactato ou de substâncias nocivas ao organismo, ele é passado para as veias, né? As vênulas aqui que retornam para o coração. Então, a circulação funciona desta forma. O sangue que é arterial, ele é bombeado pelo coração nas partes mais distantes. Então, os mais jovens que assistem aqueles filmes de que tem, né, violência,
Pulp Fiction, aquelas loucuras que se tem quando se corta uma pessoa e sai aquele sangue esguichado, aquele sangue é arterial, porque ele é bombeado pelo coração. O sangue, quando você tem um corte da veia, ele é aquele sangue que vai devagarzinho, quando você corta seu dedo na faca, na cozinha, aquele sangue que vai ali, basicamente são sangue de capilares e sangue venoso. Quando você faz uma pequena pressão sobre o sangramento, ele para. E nós vamos falar um pouquinho na frente porque que eles param. Então, você faz aquela pressão, não precisa se desesperar, você faz aquela compressão e aí o sangue, ele coagula e ele para. Então, uma grande diferença que nós estamos vendo aqui é que a artéria leva sangue para distante e vai nutrir os órgãos. E a veia traz o sangue retornando para o coração. A veia ele traz o sangue, inclusive depois de passar pelo rim, os metabólitos, que o rim faz a parte de, vamos chamar de filtragem do corpo, o fígado da mesma forma. Né? A atividade física também há um retorno do sangue mais intenso, que ele vai para o coração, é bombeado pelo pulmão, recebe um oxigênio, volta para o coração e é bombeado para o corpo. Então, o sangue que vem, já é outra diferença, pelo sistema arterial, já é um sangue filtrado, já é um sangue oxigenado. Por isso que a cor dele é mais avermelhada. Enquanto o sangue venoso, que já passou por todo esse processo de nutrir os órgãos, ele retorna com menos oxigênio e já com produtos do metabolismo. Então, por isso que ele é mais escurecido. Então, essa já é uma diferença importante que nós apresentamos para vocês. Então, não existe veia aorta, que é muito comum os pacientes falam, doutor, estou com problema na veia aorta. Não, a aorta é uma artéria, a maior artéria que nós temos que leva sangue para o corpo, distribuindo para o corpo. Não existe veia carótida, é artéria carótida, que leva sangue para o cérebro. E é muito importante uma aula que eu vou dar depois sobre a questão de doenças da carótida. Existe a veia jugular, que todos conhecem, que é aquela veia do vampirão, né, que suga o sangue do pescoço da vítima, né, veia jugular. Essa sim, essa traz sangue da parte cerebral de volta para o coração. Tá? Então, sempre a carótida é acompanhada da veia jugular interna. Aqui, só apresentando para vocês também a diferença, nós temos aqui a artéria, né? Vocês estão vendo aqui, eu estou apontando aqui com esse laser pointzinho aqui, e a artéria é mais espessada. Ela tem tanto a parte da camada adventícia, a média e a íntima, endotélio, quanto há células musculares aqui, né? O que faz com que a artéria seja propensa a receber essa pressão, porque a pressão que vem do coração, quando é bombeada, é muito forte. Então, precisa que a artéria tenha uma parede mais forte, né, mais densa, para poder suportar essa pressão. A artéria é o que você pega no pulso. Normalmente, quando nós pegamos o pulso da pessoa, é a artéria batendo, que ela coincide com as contrações cardíacas. Tanto que quando um paciente vai à guerra, né, antigamente, que tinha aquelas amputações grandes, essa parte da musculatura é importante porque ela se contrai para parar o sangramento, coisa que não acontece com a veia. Então, uma vez cortando a artéria, ela se contrai totalmente para ajudar a estancar o sangue, que é uma característica importante para a sobrevivência. Aqui nós já temos a veia, olha como ela já modifica. Você tem a túnica íntima, a média, a adventícia, o endotélio, mas ela é muito mais fina, porque não há uma pressão tão grande quanto existe na artéria pelo bombeamento cardíaco. Já é um retorno que se faz de forma mais lenta, mais gradual. Então, não precisa a veia ter uma camada tão forte para suportar uma pressão intensa, porque ela não tem essa pressão. Além disso, uma característica importantíssima, essas válvulas que vocês estão vendo aqui. Essas válvulas servem como mecanismo de não retorno do sangue para o pé. Então, quando nós falamos para o paciente, olha, andar é bom, porque melhora o retorno venoso, é porque a panturrilha está sendo contraída, a batata da perna está sendo contraída, retornando o sangue para o coração. Como estamos de pé, o sangue tende a voltar, só que essa válvula, o sangue quando quer retornar, essa válvula ela fecha e não deixa o sangue retornar. No mesmo mecanismo de uma válvula hidráulica. Quando temos uma lesão nessa válvula, que nós vamos ver a seguir em relação à trombose venosa, o que acontece? Essa válvula não fecha de forma adequada e o sangue retorna
se concentrando mais nos pés. É por isso daquele inchaço nos pés, que é típico de doença venosa, por lesão dessa válvula ou incompetência dessa válvula, tá ok? Então, por isso que quando nós pedimos para andar o paciente com doença venosa, ele melhora bastante, porque ativa a circulação contraindo essa panturrilha, fazendo com que essas válvulas tenham um funcionamento muito melhor. Que já mostrando a vocês uma diferença também em relação às patologias, às doenças associadas à trombose arterial e à trombose venosa. Tá? Eu coloco aqui para ficar muito mais claro para vocês. Vamos começar pela trombose arterial. Nós identificamos aqui, isso aqui são as hemácias, essa parte vermelha, né? Nós temos aqui as plaquetas, que representa aqui, né, essa figura mais amareladinha. E aqui já há um processo de doença do que nós chamamos de placa de ateroma ou aterosclerose. Nós temos aqui o endotélio junto com a adventícia, com a íntima, tá? E aqui a camada muscular, né? E por fora o que a gente chama de serosa ou adventícia. O que acontece? As hemácias ela vem de forma normal, transitando aqui, né? Após o bombeamento. Quem sabe e quem mergulha em rio sabe que no rio, no meio do rio, a velocidade é muito grande. E quando vai chegando na margem do rio, a velocidade vai sendo menor. Tá? Isso é física. Na circulação, a mesma coisa. No meio da artéria, a velocidade é maior. E na parte periférica, mais junto aqui, a parte do endotélio, ela é bem menor. É por isso que no meio transita mais as plaquetas. Né, que são os fatores que vão ajudar na agregação plaquetária e para a coagulação quando se tem uma lesão. Quando se reduz esse fluxo e as plaquetas têm mais contato com a parte do endotélio, existe um risco maior de você ter uma trombose arterial. E quando você junta com a lesão de placas de ateroma, né, pacientes que têm colesterol elevado, né, principalmente o LDL, vai formando esse fechamento. Olha como está estreitando a passagem aqui. Chama de tríade de Virchow, que é a hipercoagulabilidade, lesão de parede e estase. São as três coisas, né, que são mais propícias a fazer uma trombose, tanto a parte arterial quanto venosa. Então, à medida que essa placa de ateroma vai crescendo e aqui vai fechando, é como você pegar sua mangueira, quem nunca molhou, né? Nunca regou planta. Então, quando você liga a mangueira, sai a água. Mas se você apertar, a água sai mais distante. Aumenta o jato, aumenta a velocidade. Tanto que se você ficar pegando aquele jato da mangueira e você fazendo assim, você vai empurrando a sujeira, porque aumentou a velocidade. Então, imagine aqui a mangueira que está sendo estreitada, então a velocidade está passando forte nesse ponto aqui. Antes dela, fica lento, né? Aqui está antes dela, fica lento. Mas depois, a velocidade é grande. Essa velocidade pode causar lesão no endotélio. Quando causa lesão no endotélio, aí aparecem substâncias que vão facilitar a agregação da plaqueta. Então, a plaqueta começa a se juntar, aí começa a disparar o sistema, né, de fibrina, que vai ver trombina, o fibrinogênio, formar fibrina, todo o sistema de coagulação que eu não vou falar aqui para vocês. Mas o importante é saber que as plaquetas são os principais agentes na trombose arterial, principalmente pela presença de placas de ateroma, que aumenta a velocidade, cria-se a lesão, as plaquetas se agregam e aí depois vem toda a cascata da coagulação. A gente vê que na trombose venosa é diferente, porque ela é muito mais associada às hemácias. Aqui eu estou mostrando para vocês a válvula, tá? Então, a trombose venosa ela é muito mais associada com uma estase, com doenças associadas também como câncer. Né? Aquele paciente, estase é aquele paciente que fica muito parado, muito tempo, então viagens longas, ou está deitado muito tempo, ou tem um estado de hipercoabilidade. São doenças que propiciam, como trombofilia, aumento da coagulação. Então, há uma disfunção em relação a isso. Então, sempre se preocupar com pacientes que ficam muito tempo acamados, paciente que tem câncer, paciente que faz viagens longas, pacientes que têm uso, né, de gesso após um traumatismo. Então, quando você tem uma fratura, a associação com trombose venosa é muito grande. É por isso que os ortopedistas pedem muito exame de duplex scan no paciente que apresenta edema, para afastar uma trombose. E aqui nós vemos que
essas tromboses, basicamente, elas se localizam perto de válvulas. As válvulas se contêm, ela é segurada aqui, faz uma estase e se acumula essas hemácias formando trombo. Qual que é o grande risco? Já vou mostrar para vocês aqui um grande risco, que é quando essa válvula abre ou tem uma lesão, esse coágulo que está aqui, que vocês estão vendo, ele migra, né? Ou parte desse coágulo, ele se solta. E como eu falei anteriormente, a veia leva sangue para o pulmão. E aí, quando chega no pulmão, vai para o coração bombeia, vai para o pulmão, faz uma coisa chamada embolia pulmonar. É por isso que a principal complicação da trombose venosa é a embolia pulmonar. É quando o coágulo entope os vasos do pulmão e isso reduz a chegada do oxigênio das hemácias e o paciente tem falta de ar. E pode ser uma falta de ar mortal, inclusive. O paciente pode ir a óbito com a embolia pulmonar. Então, aqui vocês já identificam a principal complicação da trombose venosa, que é a embolia pulmonar, que muitas vezes é fatal. Já na trombose arterial, as complicações, como eu estou falando para vocês, como há um estreitamento, uma oclusão, então não é em direção ao pulmão, é para distante do pulmão, ok? Então é para nível dos órgãos. Então aqui você pode ter uma falta de sangue no rim, uma falta de sangue no coração, você pode ter uma falta de sangue no fígado e no nosso caso estamos falando uma falta de sangue no pé. Então toda trombose arterial ela vai dar problemas distantes, ok? Então aqui você já está vendo uma coisa assim, a trombose venosa pode evoluir com a embolia pulmonar, que é fatal, que mata. Já a trombose arterial, não, ela vai evoluir com os problemas distantes, que é isquemia, necrose, gangrena dos órgãos. Porém, toda vez que você tiver um paciente com trombose arterial, deve-se pesquisar infarto, angina, problemas no coração, problemas nas carótidas. Porque a placa de aterosclerose, ela não é só local, ela é multinível, ela aparece em todos os órgãos, em todas as artérias. Então, se você tem trombose arterial, teve, ou placa de ateroma, fez o seu exame de duplex scan e apareceu, é bom você também ter uma consulta com o cardiologista, fazer seu exame de duplex scan para ver se já não tem uma lesão nas carótidas e um ecocardiograma para ver como é que está a função cardíaca. Então aqui vocês já estão vendo a diferença entre um e outro. E nas consequências, já apresentando para vocês, antes de apresentar as consequências, eu queria que vocês aproveitassem aí, ó, vamos dar uma paradinha aqui agora? Eu queria que vocês fossem agora, dar uma paradinha no vídeo, vocês vão continuar assistindo para ver as consequências, mas vai no site, eu estou colocando aqui ao lado, www.previname.com/pílulas. Você vai deixar o seu e-mail, um e-mail que possamos ter contato, e se você tiver interesse, também está no nosso grupo de Telegram. Por quê? Nesse e-mail, nós vamos mandar para você toda semana artigos científicos, informações relacionadas ao diabetes, informações relacionadas a doenças circulatórias. E no grupo de Telegram, que é um grupo que nós estamos criando, é para levar nossos vídeos, informações outras, também com artigos, com vídeos interessantes, para você, às vezes, que não consegue ter por ali o acesso ao YouTube, e vocês já vão, quando vocês quiserem fazer, acessar esse grupo. E não é um grupo de discussão, não vai ser um grupo de colocar pessoas para discutir, não. Só para informação. E vocês vão acessar o vídeo no YouTube, né, nossas matérias, nossos artigos científicos. Então, vai no site agora, www.previname.com/pílulas. Deixa teu e-mail e, se for do teu interesse, também entra na comunidade que temos no Telegram. Tá bom? Vamos voltar agora para as consequências da trombose arterial e a trombose venosa. Então, aqui nós já vemos uma grande consequência da insuficiência arterial, ou a trombose arterial, que são as amputações. Nesse caso aqui, um paciente diabético fez uma amputação que a gente chama transmetatassiana, ou metade do pé, antepé, porque ele teve uma gangrena, teve os dedos sem sangue. Então, pessoal, uma plantinha, ela não consegue crescer sem água. Ela só consegue crescer com água, ok? Da mesma forma, partes do nosso corpo não conseguem metabolizar, não conseguem desenvolver sem sangue. Então, a ausência do sangue faz com que aquelas áreas morram, no que a gente chama de gangrena. Então, toda vez que você tiver uma trombose arterial,
O médico precisa avaliar qual o grau dessa trombose arterial, se existem outros componentes que compensem. Por exemplo, na perna temos 3 artérias, tibial anterior, posterior e a fibular. Então, a oclusão de uma artéria necessariamente não vai levar a uma amputação ou a uma gangrena, porque as outras 2 artérias podem suprir. Mas isso precisa de uma avaliação do vascular, de um especialista. Mas se você tem mais lesões, às vezes você vai precisar de uma revascularização, uma ponte safena. E a safena não tem nada a ver com o coração, viu, pessoal? Porque é a veia, a maior veia que nós temos nos membros inferiores, que foi utilizado antigamente muito para fazer a revascularização cardíaca, hoje já se faz angioplastia, e se ainda utiliza muito nos membros inferiores, para fazer esse enxerto, a substituição da área arterial. Então, precisa que o especialista veja. Então, nesse caso, na trombose arterial, a principal complicação dos pés são as amputações. E nós queremos reduzir, com esse trabalho que estamos fazendo, o número de amputações no nosso país. E na insuficiência venosa, a gente já identifica aqui, ó, desse lado esquerdo, um paciente com insuficiência venosa. Comparando até com o próprio pé dele à direita, não quis colocar outro pé aqui, a gente já vê que esse aqui está mais sequinho, né? E aqui já está mais inchado. Aqui a gente já vê algumas lesões chamando eczema, que coça muito. E já vê essas manchas marrons, que é muito comum no paciente com insuficiência venosa. Então, nós estamos vendo aqui o edema, esse inchaço, tanto no tornozelo quanto em cima, essas marcas marrons e essas coceiras aqui. Típico de pacientes com insuficiência venosa crônica, que pode ter sido por uma trombose anterior ou não, uma insuficiência que desenvolveu durante a vida dele. Então, aqui é a grande diferença. Trombose arterial não dá edema, na grande maioria das vezes, no pé. A insuficiência venosa dá edema no pé. Então, só que de cara, você já é diferente uma coisa da outra, né? As lesões com essas manchas hipercrômicas aqui dá na insuficiência venosa, não dá na insuficiência arterial. A insuficiência arterial evolui mais com a palidez. Se vocês acompanham um vídeo nosso aqui desse canal, uma das provas que tem é levantando a perna do paciente deitado, você vai ver que vai ficar mais pálido. Isso sim é sinal de insuficiência arterial, ou trombose arterial. E esses eczemas também é típico de paciente com insuficiência venosa. Aquela coceira boa, que o pessoal fala, doutor, que coceira gostosa, aquela coisa toda. Mas vai ficando branquinho e vermelhinho e pode virar, inclusive, uma ferida. E o grande problema da insuficiência venosa crônica é a evolução nas úlceras a longo prazo. É daí o tratamento que nós estabelecemos. De uma forma geral. Na trombose arterial, eu falei para vocês que as plaquetas estavam mais envolvidas no processo de trombose. Então, nós temos que utilizar medicações que reduzam essa agregação das plaquetas. Aí temos o AS, por isso que usa muito AS, paciente com insuficiência arterial. Aí tem o cilostazol, tem outro mecanismo, tem o clopidogrel. Na insuficiência venosa, nós vamos utilizar mais os flebótomos, aí você vai utilizar a castanha da Índia, a ginkgo biloba, aquelas medicações, a diosmina, que você já conhece, né? E numa trombose venosa aguda, aquela que é de uma hora para outra, que a gente vai fazer outra aula sobre isso, né? Que tem um risco grande de embolia pulmonar, aquilo que eu mostrei para vocês, aí que a gente entra com os anticoagulantes orais, né? E o nome genérico é rivaroxabana, mas todo mundo conhece com outros nomes aí, né? Que eu não vou citar o nome comercial aqui, mas todo mundo conhece, né? Que você faz o tratamento durante 3 meses ou 6 meses, ou durante a vida toda, a depender do que ocasionou aquela trombose venosa. Então, pessoal, isso de uma forma geral, apresentei para vocês uma trombose arterial, uma trombose venosa, as suas diferenças, as consequências, para vocês já começarem a entender todo esse processo e quando for o colega médico, também já tem um maior entendimento. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do vídeo de hoje e se gostaram, peço de novo que vocês sigam o nosso canal, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal Previna-me no YouTube e no Instagram e deixe seu e-mail para a gente poder mandar os artigos, para a gente poder mandar comunicações de novos vídeos, tá ok? Então, eu sou o Dr. César e estaremos caminhando juntos para uma melhor saúde. Fiquem com Deus.